Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías e este é o penúltimo vídeo deste estudo. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Então, nós estamos na última etapa, na quarta parte em que o livro se divide e da última a parte final, ou seja, a sexta parte, em que esta última parte se divide, que é composta do capítulo 65 e do capítulo 66. E hoje nós vamos ver então o penúltimo capítulo, que é o capítulo 65. Neste capítulo, o profeta traz as mensagens de juízo e salvação. Então, ele está fechando o livro, ele está resumindo tudo que o livro nos trouxe. E aqui nós vemos, no capítulo anterior, na parte anterior, havia uma oração. O profeta fez uma oração. Ele primeiro falou das bênçãos do Senhor, falou da glória, do louvor ao Senhor, falou do arrependimento e ele faz um pedido. Então agora o Senhor responde a este pedido. É, portanto, a resposta do Senhor à oração de penitência do profeta do capítulo anterior. Israel aqui é tratado como um teimoso, como um obstinado. Aliás, isto o Senhor, sempre que pode, ele fala sobre isso. Que Israel é teimoso, que ele não dá atenção para a chamada de atenção de que se é feito para ele. Ou seja, ele é apontado os seus defeitos, mas ele não dá bola para isso. Né? Israel é obstinado, ele é teimoso, apesar de que Deus tem feito de tudo para aquele povo, Deus tem oferecido todos os benefícios para aquele povo, Deus tem agido com misericórdia, o povo não se emenda. Então, ele era obstinado, ele era teimoso. E Deus diz o seguinte: eu sempre estive aqui, sempre estive me revelando, mas agora, né, vocês não me buscam, vocês me negligenciam, vocês me esquecem, não levam atenção àquilo que eu exerço como posição de pai, de redentor, de protetor, né? O povo se esquece de Deus, inclusive para levar as suas angústias diante dele. Principalmente nesta fase aqui, Isaías e depois Jeremias, a gente vê que o povo pensou em todo mundo, em todas as outras nações, nos outros ídolos, em tudo, menos pedir ajuda para Deus. E era o braço de Deus que estava fazendo o julgamento, que era aplicando o castigo. Deus estendia suas mãos. Desde o tempo em que o povo foi levantado, eles haviam se esquivado. Eles não prestavam atenção, eles eram rebeldes, eles se recusavam a ouvir os mandamentos de Deus, a ouvir as orientações de Deus, desde o tempo que eles estavam escravos lá no Egito e saíram do exílio egípcio e entraram no êxodo pelo deserto até atingir Canaã, a terra prometida. Eles eram teimosos, eles eram rebeldes. E o povo fazia questão de provocar a Deus sem medo nenhum, sem temor nenhum. Eles não davam a menor importância para Deus, por causa da sua idolatria, por causa da sua prostituição cultural. Eles comiam animais impuros, eles se alimentavam de ratos, eles se alimentavam de animais que eram proibidos de serem usados como alimento. Eles iam para os sepulcros, eles faziam a chamada necromancia, ou seja, eles
ouviam o que os mortos, os espíritos estavam dizendo e tomavam então aquilo como guia, como razão de ser. Eles diziam, esses necromantes diziam que eles eram santos porque a proximidade, intimidade com esses espíritos, com esses deuses, né, os tornavam santos e, portanto, ninguém podia tocar neles para que a santidade, esse poder mágico, né, não pudesse ser passado, porque isso se passava pelo toque. Então, eles eram intocáveis, eles eram santos, eles eram que não se misturavam, porque eles tinham um contato, um convívio com deuses, com espíritos imundos. Eles eram necromantes, feiticeiros. Isto era uma idolatria cultual. A palavra de juízo veio e Deus fala aqui que subia as narinas dele, de Deus, aquele fumo de fogo, aquela fumaça do fogo. O que Deus está falando com isso? Que isto era, significava juízo, porque esse fumo, essa fumaça do fogo, era o objeto da ira de Deus que estava subindo, ou seja, o castigo de Deus viria e viria logo. Deus iria castigar este povo. Como é que Deus iria castigar esse povo? Eles iriam para o exílio. Lá haveria a recuperação de alguns dos chamados servos de Deus. Deus não iria destruir a todos, alguns seriam salvos porque eles eram servos do Senhor, porque eles eram puros, fiéis. O julgamento então se limitava aos impuros e Deus não mais se calaria. Né? Era como todo o povo, né, não iria ser destruído por inteiro, um remanescente ia ficar. E ele dá uma imagem aqui, ele usa um símbolo aqui que é o do símbolo do cacho de uva, ou seja, aquele cacho de uva que é conservado porque ele ainda tem a preciosidade do sumo, do suco da uva dentro. Ou seja, existe ainda a bênção do Senhor sobre algumas pessoas. Estas pessoas seriam os remanescentes, o resto que vai ser poupado. Deste povo que vai ser poupado, que não vai ser destruído, que não vai ser jogado fora, que não vai ser punido, este povo ainda se chamará pelo nome do Senhor, Jacó ou Judá, tanto faz. Aqui ele usa Judá e Jacó como o nome do Senhor. E deste povo Deus suscitaria, Deus desenvolveria, Deus acrescentaria descendência. E eles então dominariam pelos montes do Senhor, porque eles eram herança, eleitos, servos do Senhor. E estes então teriam a sua possessão. Então veja, por um lado eu tenho salvação, redenção, eu tenho crescimento, são os remanescentes, são o resto, os salvos, que seriam salvos, que seriam aqui possuidores de toda a terra, inclusive pela planície de Saron, onde existiam aí as flores, a rosa de Saron, que é um simbolismo aqui de Jesus, com aroma de salvação, com perfume de salvação. É uma rosa que só dava no deserto em épocas específicas. É uma preciosidade do deserto. Isso refletia as bênçãos, a possessão, os benefícios que os salvos seriam agraciados. Era uma pastagem para rebanho, era um lugar de descanso. Então, estes salvos. Por outro lado, aqueles que seriam jogados fora, aqueles que seriam destruídos, aqueles que desapareceriam. Então, de novo, o pecado é relembrado aqui. Eles se afastavam de Deus, se afastavam do culto verdadeiro, da oração verdadeira, da busca verdadeira. Eles se esqueciam dos montes, eles se esqueciam da cidade, eles se esqueciam do templo, eles se esqueciam do louvor. Eles eram idólatras, adorando dois deuses
que ele menciona aqui, o Deus fortuna e o Deus destino. Então, fortuna e destino, prosperidade e benefícios. Então, aqui, Deus faz um trocadilho. Ele diz que o Senhor, né, que não foi adorado, ele vai entregar como destino destas pessoas. Vejam, eles estavam adorando um Deus que se chamava destino. Então, Deus iria entregá-los a um destino. Que destino é esse? Um destino de morte, um destino de espada. E para os servos? Para os servos, comer o que é de bom, tudo que é de bom, beber o que é de bom, alegrar-se, cantar, ter um coração alegre. Ou seja, nós temos aqui duas situações. Para uns, a perdição, para outros, o deleite e tudo que é benefício, tudo que é bom, a paz e tudo que vem com a paz. O nome dos ímpios seria agora não o nome de Deus, Jacó, Judá. Não, o nome deles seria maldição. Eles seriam maldição. Enquanto os piedosos recebem um nome novo. Nós vimos nos vídeos passados o nome novo da cidade, o nome novo de Judá, o nome novo daquele que é resgatado, daquele que é salvo. Quando nós somos salvos, nós recebemos um nome novo. E os demais serão chamados por maldição. Então, alguns serão salvos e a sorte deles, o destino deles será mudado. Eles vão se rejubilar de novo, eles jubilarão outra vez com a companhia, com a presença de Deus. Os outros vão sofrer eternamente. O profeta proclama então uma nova criação, novos céus e nova terra. Então ele fala no verso 17 algo que está dito lá em 2 Pedro 3,13 ou em Apocalipse 21, 1 e seguintes. Ele fala de novos céus e nova terra. Então aqui está escrito: vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais um minuto se recordarão delas. E o profeta vai dizer para eles: se alegrem, ou seja, é uma ordem, é um imperativo. Se alegrem porque o Senhor, pela sua mão forte, pelo seu braço forte, pelo seu poder, ele vai intervir e ele vai recriar. Ele vai refazer Jerusalém. Jerusalém será puro deleite, seus habitantes pura alegria. O próprio Senhor se regozija sobre a cidade e sobre o seu povo. Portanto, o choro, o clamor vão desaparecer, não há mais necessidade disso. Lá em Apocalipse ele está descrevendo e Pedro também faz esta descrição. Então, o princípio é aqui. Isaías é que fala pela primeira vez desses novos céus e nova terra. O destino dos servos, vida longa. Morte, não tem mais reino nenhum sobre eles. Aliás, Jesus veio dominar a morte. Ele veio vencer a morte. Morte aqui eu estou falando de pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus veio para dominar a morte. Ele veio para acabar com o reinado da morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Se pergunta no Novo Testamento. As bênçãos aos servos são domínio da terra, são grande descendência, são aquelas previsões antigas dos pactos anteriores que Cristo veio realizar, Cristo veio concretizar. A concretização desta profecia acontece na pessoa de Cristo. Inclusive, ele fala o seguinte: veja lá, antes que vocês clamem, eu respondo. Estando eles falando, eu os ouvirei, diz o Senhor. O reino, portanto, meu amado, será pacífico. E a serpente, aquela que lá atrás trouxe o pecado, lembram? Lá em Gênesis,
Quando Adão e Eva pecaram, foi por causa da manifestação da serpente. A serpente recebeu uma maldição lá, que ela comeria o pó e que ela se rastejaria. Entretanto, né, ela morderia o calcanhar do homem e o homem pisaria a sua cabeça. Veio Cristo, pisou na cabeça da serpente. Então esse reino será pacífico. E ele menciona textualmente essa serpente, dizendo que a serpente agora vai se submeter à sua maldição e ela não mais ferirá o calcanhar. Por quê, amado? Porque aos servos não haverá mais mal, não haverá mais morte. Haverá descendência, haverá domínio, haverá um novo céu, uma nova terra. Amém, meu querido? Tome posse dessa promessa para você. Bons estudos.